O Acordo de Associação Transpacífico, também conhecido como TPP, foi criado em 28 de abril de 2011 e formalizado em 6 de julho de 2012, através da assinatura do Acordo Marco na cidade de Antofagasta, no Chile. A sua criação retoma a iniciativa do Fórum del Arco do Pacífico Latino-Americano, criado em 2007, e atualmente é o segundo maior bloco econômico da América Latina em exportações, ficando atrás apenas do Mercosul. O TPP estabeleceu o livre comércio entre Japão, Brunei, Malásia, Singapura, Vietnã, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, México, Peru e Chile. Esse grupo reúne 3 grandes potências mundiais, que são Estados Unidos, Japão e Canadá, e países que possuem economias abertas, flexíveis e muito inseridas no comércio mundial, como alguns dos tigres asiáticos e países emergentes na América Latina. Em razão da grande magnitude econômica desse acordo, ele tem sido considerado por muitos governantes e estudiosos como o maior acordo comercial do mundo no século XXI. O TPP pode alterar profundamente o desenvolvimento do comércio mundial, já que mais do que um simples acordo de cooperação comercial, ele objetiva garantir, entre outros itens, a integração econômica, onde os países membros, por meio da eliminação ou redução de tarifas e outras barreiras à circulação de bens, serviços e investimentos. Depois vem a criação de regras comuns de propriedade intelectual, de produtos e tecnologias. Essas regras, elas protegem as inovações tecnológicas dos países membros, sem comprometer o desenvolvimento científico de outros países. Vem também a padronização das leis trabalhistas. O que elas fazem? Essas leis, elas garantem uma elevação dos padrões de trabalho nos países asiáticos e evitam a migração em massa de empresas atraídas por mão de obra barata. Seguindo, vem o desenvolvimento de ações ambientais. Essas ações, elas garantem o desenvolvimento sustentável das economias envolvidas nesse bloco econômico, sempre visando uma melhor ambientação e produção mais sustentável desses produtos, e tanto nos produtos quanto na economia. E por último, vem o aumento dos investimentos internos do bloco. Eles favorecem o desenvolvimento econômico dos países e aumentam a integração econômica entre eles. Como esse acordo atinge vários setores da economia dos países envolvidos, foram necessários quase 10 anos de negociações secretas entre os países membros do bloco para que se chegasse ao documento que o legitimou, assinado no dia 4 de fevereiro de 2016. E o conceito de um bloco que integrasse as economias do Pacífico surgiu em 2005. Em 2008, os Estados Unidos sinalizaram interesse em iniciar as negociações para se associar ao grupo. Por essa razão, o bloco conseguiu mais representatividade internacional e mais 4 países ingressaram nas negociações. Em dezembro de 2008, durante a reunião ministerial da APEC, Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, foi divulgado um documento com os objetivos gerais do acordo para sistematizar as negociações. Até aquele momento, assim, mais 2 países juntaram-se às negociações, Canadá e México. O Japão, em virtude da falta de apoio para a participação no bloco, só passou a fazer parte da negociação em 2013. Vários entraves dificultaram a aprovação do documento final para a criação desse bloco econômico, desde interesses individuais de cada país até a aprovação do documento pelo Congresso dos países envolvidos, principalmente dos Estados Unidos, que se encontravam divididos em relação à criação desse bloco econômico. Assim, o acordo só foi se efetivar em 2016, estabelecendo uma área de livre comércio e uma série de ajustes de metas para sua efetivação. Como a Aliança do Pacífico ainda é recente, é muito cedo para determinar quais serão suas consequências para os países envolvidos e para o comércio mundial, pois o seu sucesso depende do cumprimento de uma série de medidas econômicas, sociais e ambientais, que não são tão simples de serem implementadas e dependerão das políticas governamentais implantadas. Apesar disso, as perspectivas econômicas para os países membros são bastante otimistas. Acredita-se
que juntos eles somam 40% de toda a economia mundial, um terço de todas as exportações, um comércio consumidor de cerca de 800 milhões de pessoas e movimentarão, até 2025, cerca de 223 bilhões de dólares por ano. A Aliança do Pacífico é vista pelos demais países do mundo com uma certa preocupação, devido à sua grande representatividade econômica no âmbito internacional. Eles possuem um Acordo de Associação Transpacífico, que é mais conhecido pela sigla TPP, que é um tratado de livre comércio assinado por 11 países banhados pelo Oceano Pacífico. Ele é visto por muitos estudiosos como uma reação ao crescimento econômico chinês. Uma possível consequência desse tratado seria a diminuição das relações comerciais com os países que não fazem parte do bloco. Por quê? Porque a TPP ela propõe a eliminação de tarifas e barreiras para a circulação de mercadorias, o que torna muito mais vantajoso eles realizarem negócios entre eles. Um reflexo para os países europeus, qual seria? É o seguinte, os países europeus eles estão com graves consequências da crise econômica mundial. Por isso, o TPP ele acaba atrapalhando, prejudicando a recuperação deles, porque ele propõe e acaba estreitando as relações entre eles e diminuindo a relação com os demais países do mundo, inclusive com os países europeus que dependem de uma maior interação econômica com os Estados Unidos e com os países do Sudeste Asiático. Se o TTP obter sucesso, ele vai limitar a influência da China e diminuir a dominação dos produtos chineses no mercado global. A elaboração desse acordo gerou diversas manifestações contrárias, pois apresenta pontos que podem atingir diretamente a qualidade de vida dos países integrantes, principalmente dos países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá e Japão. Entre os principais pontos criticados estão os acordos sobre patentes, serviços prestados na internet e a padronização das leis trabalhistas, o que pode afetar tanto a oferta e a qualidade dos empregos quanto o valor dos salários. Dessa forma, embora pareça altamente vantajoso, o TPP pode afetar negativamente a economia dos outros países e alguns segmentos da população dos próprios países membros. Para evitar serem afetados por esse acordo, as demais nações do mundo devem dinamizar a sua economia e fortalecer os laços econômicos entre si, buscando acordos econômicos multilaterais ou entre os países que desenvolvem algum tipo de atividade. Já a população dos países membros desse acordo precisa pressionar os seus respectivos governos para evitar que os ajustes econômicos necessários para essa integração econômica resultem em queda na qualidade de vida da população ou de seus direitos individuais. Os principais avanços destacados pelo grupo ao longo dos anos foram: Protocolo adicional do Acordo Marco elimina 92% das barreiras tarifárias e estabelece o prazo de até 2030 para a eliminação dos 8% restantes. A criação do Mercado Integrado Latino-Americano, ou MILA, e da Plataforma de Mobilidade Acadêmica e Estudantil, a subscrição ao acordo para o estabelecimento do Fundo de Cooperação e para a Rede de Pesquisa Científica em matéria de mudanças climáticas, o estabelecimento de 2 oficinas comerciais conjuntas, Turquia e Marrocos, e de embaixadas compartilhadas, Gana, o fortalecimento da plataforma de intercâmbio de informação imediata para a segurança migratória da AP e a criação do programa de férias e trabalho.